Boa noite a todos. Peço ao nosso secretário da mesa para fazer a verificação legal do quórum. Boa noite a todos. Sessão ordinária de número 005 em 5/2/2026. Vereador-presidente Alf Matias Neves e Silva. Vereador vice-presidente Tiago Éder Parreira Gonçalves. Vereador primeiro e secretário Edemilson Teodoro de Freitas, presente. Vereadora segundo secretário Maria de Fátima de Souza Moreira. Vereador primeiro suplente Francimar Pereira. Vereador segundo suplente João Dias de Souza. Vereador Acácio Ferreira de Rezende Neto. Vereador Sebastião Dias de Araújo. Vereadora Silvelene Maria de Figueiredo Moraes. Senhor presidente, 9 presentes, nenhuma falta. Obrigado, senhor secretário. Seu secretário, o senhor quando estava em exercício da polícia, o senhor falava firme de jeito também? Está na hora de prender um mais forte do que eu. Sobre a proteção de Deus e constando o número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão. Vamos ficar de pé para a leitura bíblica. Boa noite a todos. Eu vou aqui na palavra de Deus em Romanos capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, que diz assim a palavra de Deus: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Poder sentar. Peço ao secretário Danilo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da reunião ordinária número 4, realizada em 5/2/2026. Abertura às 19 horas do dia 5 de fevereiro de 2026. Realizada conforme portaria número 31 CMT na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Turvânia. Reuniram-se os vereadores Aleph, Tiago, Edmilson, Maria de Fátima, Francimar, João Dias, Acácio, Sebastião e Silvelene. Sob a presidência do primeiro, foram abertos trabalhos na forma regimental. Expediente. Foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária número 3. Consta do expediente do dia, os projetos de lei número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2026 PMT, todos de autoria do Executivo. Proposituras verbais. O vereador João Dias apresentou o requerimento verbal, qual foi discutido e aprovado por 8 votos a 0. Ordem do dia. Os projetos de lei número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2026 PMT, foram todos colocados em terceira e última discussão e votação, sendo todos aprovados em definitivo por 8 votos a 0. Explicação pessoal. Nenhum vereador fez uso da palavra. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura da ata. Ata em discussão. Algum vereador? Ata em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário Teodoro para fazer a leitura do expediente do dia. Expediente do dia, matéria em discussão nessa sessão. Propositura, parecer da Comissão de Finanças de número 001, de autoria da vereadora Maria de Fátima, relatora dessa comissão. Fase e destino, leitura para conhecimento. Projeto de decreto legislativo de número 001/2026, de autoria da Comissão de Finanças. Apresentação. Propositura, requerimento número 011, da autoria do vereador Acácio Ferreira, em apresentação e uma única votação. É essa a matéria do expediente, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. O momento é oportuno para os senhores vereadores apresentar proposituras verbais. Vereador Sebastião, com oportunidade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, aos funcionários desta casa, boa noite, a quem também está nos acompanhando. Quero aqui, senhor presidente, fazer um requerimento, desculpa, para também tampar uns buracos também na estrada que vai para Saneago. Não é para benefício meu, porque eu trabalho lá, mas não é por causa de benefício meu, não, é porque está precisando mesmo. Porque a empresa tem que levar produtos lá e
se for o problema, for o cascalho, não precisa preocupar, que eu já consegui o cascalho também para arrumar lá. Basta tampar os buracos que tem, que eu acho que até conhecimento do nosso amigo França, que tem uma chácara lá de Paris, eu acho que ele até conhece os buracos que tem lá, que já está desviando no meio do pasto para atravessar. Então, o meu requerimento é esse. Se o problema for o cascalho está arrumado. Basta só o secretário, se estiver disponível, basta me avisar que o cascalho está arrumado. E eu peço a colaboração de cada um de vocês também para nos ajudar apoiando esse requerimento meu aí. Obrigado. Parabéns, senhor vereador. Requerimento do vereador Sebastião. Em discussão, algum vereador? Requerimento em votação. O vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Mais algum vereador? Vereador Tiago, com oportunidade, logo após o vereador Francimar. Boa noite, senhor presidente, servidores desta casa, você que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento destinado ao executivo. Ali no Campus Verde, na porta da Leila, do Pedro, perto do Ni, do Biloca, tem uma poça d'água. Esses dias eu passando ali e vendo uma moradora tirando aquela água com o rodo, né? E eu imagino que aquilo deve incomodar demais na porta de sua casa. Então, eu gostaria que quando o executivo estivesse fazendo ali o tapa-buraco, se pegasse aquela massa e passasse ali para evitar que aquela água se acumulasse e trazendo mais e mais transtorno para aqueles moradores ali. Esse é o meu requerimento, conto com os nobres vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor vereador. Requerimento do vereador Tiago, em discussão. Algum vereador? Boa noite a todos, os nobres servidores, vereadores, a todos que nos assistem. Parabenizar o vereador Tiago pelo requerimento. Também passo lá todo dia, eu vejo aquele buraco, aquela poça d'água. E dá uma sugestão para o senhor também. Na porta lá do Celerando, do Celero, do Divinair, também junta uma água lá que junta barro. Na hora que fazer a operação tapa-buraco, queria pedir o Jadir também colocar uma massa naquele ponto lá, ó, que aí nós conseguimos fazer igual o Devar fez na porta dele. Consegue tirar o barro da porta da casa dos moradores e aí a água escorre e não fica empoçada, né? Parabéns pelo requerimento. Mais algum vereador? Está discutindo o requerimento. Quero que só parabenizar o vereador Tiago por esse requerimento, mostrando que os vereadores estão aí atuantes e sempre buscando aí melhorar a qualidade do nosso município. Parabéns, Tiago. Vereadora Silva, com oportunidade. Quero parabenizar você, Tiago, e falar que não é só nesses 2 lugares que vocês falaram. Ali na porta do Belarmino, lá em cima, lá está quase de bicicleta, um dia que choveu igual hoje, não passa. Se passar, vai passar molhando mesmo, porque lá virou uma lagoa. Já foi feita essa reclamação, o Jadir já esteve lá, o William já esteve lá, mas continua do mesmo jeito. Agora à tarde ele tornou me ligar e falou que lá está quase que intransitável. Então, presidente, eu gostaria de agradecer os vereadores e, se possível, colocar, Danilo, todos esses locais aí no requerimento e os vereadores assinar junto comigo. Obrigado. Mais algum vereador? Requerimento em votação. O vereador que for a favor permaneça como está. Se for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Com oportunidade, vereador Francimar. Boa noite a todos, mais uma vez. Quero cumprimentar todos vocês que nos assistem aí de casa, os funcionários dessa casa, Gilson, que está aqui representando a Câmara Municipal também, assim como todos os que estão aqui. Senhor presidente, hoje me traz aqui, acabei de receber um pedido aqui no meu WhatsApp. Eu tinha 2 requerimentos verbal, mas agora vai ser 3, presidente. Vou começar por esse aqui, que eu acho que é de grande importância. Eu vou até ler aqui o que eu recebi. Vereador, poderia aproveitar a sessão
questionar a respeito da cesta básica, né? A última cesta básica foi entregue em novembro e nem era referente ao mês de novembro. Então, eu quero pedir à primeira-dama, eu sei, já me falou, que todos os itens que compõem a cesta básica venceu o contrato e está sendo um processo agora de licitação, mas quem precisa da cesta básica não dá para esperar licitação, e eu acho que faltou um pouco, que eu digo, de administração nesse quesito. Está vencendo? Então já faça um outro processo de licitação antes de vencer, para justamente não acontecer, seu presidente, nobres colegas vereadores, a falta da cesta básica aqui no nosso município. Então é uma crítica construtiva para que isso não aconteça mais, né? Porque todo mundo que recebe essa cesta realmente precisa, né? E como ela disse aqui, foi entregue só em novembro. Então quero enviar um requerimento à primeira-dama que vê essa situação aí e tenta resolver o mais rápido possível. Esse é o primeiro requerimento, senhor presidente. Se quiser votar agora, presidente, eu faço os outros na sequência. Pode votar, senhor presidente, por favor. Requerimento do vereador Francimar em discussão. Algum vereador? Requerimento. Algum vereador? Requerimento em votação. O vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Ainda com a oportunidade, vereador Francimar. Obrigado pelo apoio no requerimento. Segundo requerimento, senhor presidente, refere-se ao refis. O ano passado, o nosso prefeito fez o refis, beneficiou muita gente, e recebi inúmeras ligações aqui perguntando se esse ano vai ter o programa novamente. Então, quero pedir ao Jadir, aí, o executivo, que organize esse refis para poder facilitar aí as pessoas novamente, que não fizeram o ano passado, fazer o seu parcelamento, a sua renegociação do débito do IPTU e assim por diante. Esse é o segundo requerimento, senhor presidente, destinado ao executivo. Vereador, só complementar também no requerimento, se o senhor permitir, existem algumas dívidas prescritas no município de Turvânia, que já excedeu o prazo. O gestor passado, ele não aceitou a prescrição legal dessas dívidas e judicializou todas as ações. Porém, acredito que cerca de 90% dessas ações foram arquivadas pelo Poder Judiciário. Não sei se era conhecimento de vocês, porque o valor era menor do que o valor que a lei exige para que seja judicializado. Então, se o senhor puder inserir no requerimento do senhor, que além do refis, para que seja regularizado essa prescrição também das contas. Ou seja, quem já deve prescreveu, para que a prefeitura verdadeiramente reconheça que está prescrito, do que ficar insistindo numa dívida que está prescrita e, por lei, já não tem obrigatoriedade mais de pagar. Se o senhor autorizar, só para inserir isso também. Ótimo, presidente. Bom lembrete, com certeza. Requerimento do vereador Francimar em discussão. Requerimento em votação. O vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Ainda com a oportunidade, vereador Francimar. Senhor presidente, o terceiro requerimento é naquela rua ali, acima do cemitério, onde o prefeito já limpou um lote lá para nós, a pedido nosso, né? E assim que tiver a oportunidade, nessa rua, o meio-fio está quebrado. E a água da enxurrada está descendo tudo dentro desse lote que eles limparam ali no fundo do cemitério. E a água vem com tanta velocidade ali que está entrando dentro da casa do seu Deus Limar. Acredito eu que se fizer a reconstrução do meio-fio na parte de cima desse lote, que é naquela rua que dá acesso ali para o lado de cima do cemitério, né, no rumo do lote mesmo, eu acredito que vai solucionar esse problema também. Então, ali o que está precisando é só refazer o meio-fio. Então, quero destinar esse requerimento ao secretário, acredito que deve ser o William, né, de ação urbana, né? Ele faça essa providência para nós para resolver o problema daquele pessoal ali. E sem falar que está sujando toda a rua ali com barro, né? Está ficando uma situação complicada. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento do vereador Francimar em discussão. Algum vereador? Requerimento em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está. Se for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Mais algum vereador deseja fazer requerimento verbal? Vereador Tiago. Presidente, eu já pedi a palavra, mas o senhor me permitiu falar mais uma vez. Alguns prestadores de serviço da ação urbana, que faz a limpeza do nosso município, me procurou pedindo ao secretário William que fizesse a poda de algumas árvores. Porque eles levantam de madrugada e essas árvores estão tampando a iluminação. E o que é que acontece? Com essa escuridão, eles deixam aquilo, às vezes, para depois, e muitas vezes não dá tempo de voltar. E muitos moradores estão reclamando da limpeza da cidade. E aí eles me procuraram, depois, acho que foi o vereador Acácio que fez o requerimento, pedindo providências também nesse sentido, para que fizesse a poda destas árvores em vários locais. Eu vou pegar as fotos que me enviaram, vou enviar para o Danilo, se ele puder anexar também no ofício endereçado ao secretário, para que ele possa fazer as podas, principalmente nesses locais onde estão obstruindo a passagem de luz e dificultando esse pessoal da limpeza. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Peço à secretaria dessa casa que providencie o ofício do vereador Tiago. Mais algum vereador? Pode, mas foi o ano passado, não foi? Pode reforçar, pode fazer novamente. Oportunidade, vereadora Silvia. Eu quero cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do nosso presidente, cumprimentar todos os servidores aqui da Câmara. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E estou aqui, todos os vereadores aqui estão lembrados que no ano passado eu fiz filmagem, eu fiz as fotos e pedi para o prefeito estar olhando com carinho aquele aterro que liga ali o Jardim da Vitória. Quando foi, e nada foi feito. E a chuva chegou e agora está lá o desastre lá. Agora à tarde até devo ao cabo Pedrinho, que foi lá em casa me avisar, que passou lá e viu a árvore caída. Eu estive lá, fiz as fotos lá. Inclusive, eu acho que o secretário precisa até de ir lá colocar uma sinalização lá. Porque pode alguém vir meio que na beirada e cair lá dentro. Porque a árvore tombou, levou com ela um pedaço do asfalto, que já era esperado isso aí, e não vai ficar só lá não, presidente. Vai ali para frente, ali vai continuar caindo. Porque lá fez uma sulapa por baixo. Eu pedi enquanto estava seco, não tinha chuva, não foi atendida e agora está lá. Eu até gostaria de pedir ao secretário que fosse lá colocar uma sinalização lá para evitar um acidente maior. Porque na árvore cair, ela levou um pedaço do asfalto e a pessoa não sabe, vem lá à noite ou mesmo de dia e pode cair lá e aí ser maior ainda o dano. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito que olhasse aquilo ali com mais carinho, porque se aquele aterro romper, se está difícil arrumar aquilo lá, antes de acabar de romper, e se romper, como é que fica? Aí vai ser bem pior para resolver aquilo lá, né? E podem os vereadores estar indo lá e olhando a situação que está, desce para o lado de baixo, que vocês vão estar vendo o perigo que já está ficando aquilo ali. E a prova hoje está lá, com a chuva que teve e o tamanho da árvore que caiu, levando com ela uma parte do asfalto, né? E agradecer o William também, né? Porque eu cobrei aqui da rapaz que queria pôr o gado lá na minha grama lá, e graças a Deus ontem ele foi lá e podou, ficou muito bom. Muito obrigado, William. Só tem que matar agora os tiririca, né? Que é aquele capim que está acabando com a grama lá, que está matando ela. Lá tem pé de galinha, que esse dá para ser catado de enxada. Esse capim braquiária também, que dá para colocar um funcionário lá tirando com a enxada, para não deixar destruir aquela grama que é linda e é muito cara para refazer aquilo ali, né? Então, eu quero pedir mais uma vez
para o nosso prefeito ter atenção ali, naquele aterro ali, porque senão em breve aquela passagem vai estar impedida. E conto com o apoio dos nobres colegas. Requerimento da vereadora Silva em discussão. Algum vereador? Oportunidade, senhor presidente. Sim. Dona Silvia, quero parabenizá-la, né, por esse requerimento que a senhora fez. Já teve uma visão prevendo isso. A senhora fez esse requerimento, foi o ano passado, né, prevendo que a chuva viria e poderia ocasionar o que está acontecendo lá hoje. E sem falar que aquilo ali é um serviço emergencial, porque a enxurrada vai descer naquele buraco onde está a árvore e vai levando a terra embora e o asfalto vai junto. Então, quero parabenizá-la pelo seu requerimento, né, reforçando uma coisa que a senhora estava prevendo, né? Parabéns. Oportunidade, vereador Sebastião. Boa noite a todos, novamente. Quero também parabenizar a vereadora Silva, porque eu até fui na casa dela, que eu até podia ter feito outro requerimento, mas em respeito a ela que já tinha feito sobre esse acontecimento que está acontecendo ali naquele aterro, que igual ela falou, se brinca. Inclusive, eu até quero assinar, dona vereadora, sobre a sinalização. Parabéns por isso também, que tem que ir por mesmo, porque já desmoronou um pouco do asfalto. E se chover mais, vai desmoronar mais. E não é só ali, não. Para cima, onde já foi arrumado, já foi embora de novo. Aqueles onde tapa buraco ali. Já foi quase tudo embora de novo, que eu passei lá agora. Já rodou quase tudo. E a entrada que entra ali para a fazenda dos Gonçalves ali, tá difícil de passar ali também, viu? Hoje, se for lá, tiraram a terra do lote dos Asa e fez um quebra-mola, porque agora a água está passando só no asfalto. Não tem aquele desvio que tinha, acabou. E lá também está difícil. Eu acho que tinha que pôr uma manilha ali e fazer um serviço definitivo, porque todo ano é essa canseira, aquela entrada ali. Então, a gente incluir também esses problemas que estão acontecendo também, porque está difícil aquilo ali. Já tem... Eu tenho 78 anos, toda vez eu li aquela canseira, porque toda vida nós mantemos uma chácara para aquele lado ali. Então, é isso que eu queria parabenizar a vereadora por isso. Porque, na verdade, eu podia ter feito um requerimento por esse desmoramento que tem lá. Certo, vereador. Do senhor é outro requerimento, né, vereadora Cássia? Então, vereador Tiago, com a oportunidade. O perigo que o câmera pegasse aqui lá o asfalto lá onde a árvore caiu, o perigo que está lá de alguém ser acidentado. Eu quero parabenizar a senhora também, vereadora Silvia. Eu passei lá, vi aquela árvore caída e também temos um problema ali daquele barro naquela descida, né? Que aquilo já há anos vem causando transtorno ali. Se a pessoa lava seu carro e passa ali, perdeu todo o trabalho, né? Quero também parabenizar o Cabo Pedrinho pelo requerimento que o senhor deixou a Silvia fazer. Eu acho bonito esse respeito e eu acho que se isso se tornasse cada vez mais, ficasse cada vez mais frequente entre nós aqui, seria muito mais bonita a nossa Câmara. Isso. Parabéns, vereador. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Requerimento em votação. Que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Oportunidade, vereadora Cássio. Boa noite a todos. Nos assistem novamente, novos vereadores, servidores. Presidente, gostaria de fazer um requerimento ao prefeito. E aqui nós vamos precisar da ação em conjunto da Secretaria de Transportes, do Leandro, e principalmente de obras do William. Recentemente eu tive uma solicitação dos moradores lá do setor do Jardim Buritis. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer uma visita lá no setor. Lá está intransitável. Então, até que o município tenha a possibilidade e consiga
que nós consigamos providenciar um asfalto naquele setor, pedir ao prefeito, ao secretário, para providenciar, arrumar aquelas ruas lá está esburacado, está um barro tremendo. Imagina a criança, para a moradora que foi me fazer essa solicitação, informou, o meu menino vai para a escola já todo sujo. Por quê? Esse período de chuva agora, ele já sai com o pé cheio de barro, cheio de lama. Então, lá nós precisamos dar uma atenção para aquele pessoal, para aquele setor. Eu fiz uma visita esses dias lá na residência onde é do Deusinho. Para passar de carro lá está impossível. De a pé está complicado. Mas tenho certeza que o prefeito vai atender a solicitação e o mais breve possível vai resolver aquela situação e atender a demanda dos moradores do setor de Jardim Buritis. Eu acredito que para amenizar, até que o município consiga colocar ou um broquete ou um asfalto lá, cascalhar aquele setor e providenciar uma maneira que a água não acabe com a rua, né? Porque lá, em que pese não tem asfalto, lá é uma rua. Então esse é o meu requerimento. Conto com o apoio, claro, conto com o apoio dos nobres vereadores. Aquele setor ali, vereador, eu fiz um ofício ao deputado Lincoln TJ para asfaltar. Se Deus quiser, assim que parar a chuva, aquele setor ali vai ser asfaltado. Eu já falei com ele vai colocar agora, no início, uma emenda para estar asfaltando aquele setor ali. Eu tenho passado lá, às vezes eu tenho levado cesta para algumas pessoas ali, e realmente precisa. Então, eu estou crendo que assim que parar a chuva, vai estar organizando para asfaltar aquele setor. Muito obrigada. Agradecer, então, pelo empenho e comunicar também que eu fiz uma solicitação para o deputado Amarusso, então nós vamos unir força e com fé em Deus. Nós vamos colocar um asfalto naquele setor lá. E Deus vai abençoar que vai dar certo. É aí que o Thiago acabou de falar, o vereador falou, o Franço falou. É uma Câmara que está empenhada em ajudar a população. E estava lendo aqui, presidente, só aproveitando a oportunidade, o tanto que é importante a população participar das nossas sessões. O Reginaldo aqui, ó, ao vivo no YouTube, mandou mensagem para a gente pedir, solicitar também no Secretaria de Obras, a questão daquele hospital lá do Guadalupe, onde é do Dr. Johnny lá, né? Pediu o secretário para providenciar a limpeza lá, William. Morador falando aqui que lá está sujo, cheio de mato. Vamos cobrar, já que o município, talvez por ser privado, não pode entrar, notifica o proprietário para fazer a limpeza de lá. Lá tem morador que mora lá, está correndo risco de dengue, escorpião, cobra. Então, pediu o senhor, tenha atenção. Muito obrigado. Esse é só um alerta, vereador? São 2 requerimentos? São 2 requerimentos ou só um alerta? Tá ligado. Requerimento do vereador Acácio em discussão. Requerimento em votação. O vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Mais algum vereador? Senhores, eu quero fazer um requerimento aqui também. O ano passado, nós empenhamos, essa casa empenhou, em ditos popular, de unha e dente, na valorização do professor municipal. O prefeito enviou a lei para essa casa, nós votamos em tempo recorde, sessão extraordinária, com a presença de todos os vereadores. Discutimos por vários meses, conversamos por vários meses, e a solução do problema veio. Mas agora, nós temos que olhar o outro lado da moeda. E não é segredo para ninguém, porque no dia da votação desse projeto eu falei que nós iríamos cobrar. Eu fui procurado por alguns vereadores me pedindo essa informação e eu gostaria de que enviasse um requerimento à Secretaria Municipal de Educação para que fosse enviado para nós os comparativos de notas de avaliações dos alunos dos anos anteriores para esse ano agora, para o ano que passou, perdão, para 2024. Porque nós queremos cobrar também que os nossos alunos verdadeiramente saiam alfabetizados, saiam sabendo ler e escrever, para que amanhã ou depois possa disputar a vaga
com pessoas que estão estudando em escolas particulares, pessoas que estão estudando em escolas renomadas do Estado, sem desmerecer nenhuma das nossas escolas, mas é primordial que nós entendamos qual está a situação de avaliação das nossas escolas municipais. Porque se nós aqui só olhar para um lado, cobrar só uma situação e não tiver um retorno, nós esperamos, no mínimo, que a porcentagem que foi aumentada ali no vencimento seja a porcentagem que aumentou nas notas dos nossos alunos. Porque o ensino fundamental, que é de responsabilidade do município, ele é um ensino responsável a fazer o aluno apaixonar pela educação. É ali na primeira infância que o aluno apaixona pelo estudo ou não. Estudar, muitas das vezes, não é bom, é preciso. Nem todos têm essa... Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de ficar numa sala de aula, mas cabe ali a esses professores fazer eles se apaixonarem pela educação. Então, quero enviar um ofício, também na condição de representante do Conselho Municipal de Educação, qual sou o titular da Câmara, ali represento a Câmara, mandar um ofício para que sejam enviados comparativos, e se ainda não tem as notas, que assim que for lançadas as notas do Alfa Mais, do SAEB, de todas as avaliações que tem dos ensinos, inclusive, se não tiver, para que a própria Secretaria de Educação providencie uma avaliação interna da Secretaria dentro das escolas, porque é primordial, senhores, é primordial que nós corremos atrás de um nível de educação cada vez melhor em nosso município. Não estou falando que o nível está ruim, nós estamos pedindo só as notas para nós comparar. E não estando bom, ver o que a gente tem que fazer para melhorar, porque a nossa parte nós fizemos. A questão do reajuste salarial, o Poder Executivo mandou a lei, a Câmara aprovou, então nada mais justo do que com aqueles que nos colocaram aqui, que nós fiscalizamos de perto o desenvolvimento dos nossos alunos. Então esse é o meu requerimento, conto com a colaboração dos senhores. Requerimento em discussão, requerimento em votação, o vereador que for a favor permaneça como está, que for contrário se manifeste. Requerimento aprovado. Mais algum vereador? Peço o secretário Danilo para ler o parecer da Comissão de Mérito de Finanças e Orçamento. É depois do parecer. Peço ao secretário Danilo para ler o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as contas de gestão do prefeito. É conta de gestão ou balanceirão? Conta de gestão. Conta de gestão do prefeito em exercício no ano de 2024 e o projeto de decreto legislativo. Câmara Municipal de Turvânia, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, processo número 365/2025. Parecer acerca das contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2024, sob a gestão do ex-prefeito Fausto Mariano Gonçalves. Relatório. Trata-se de processo legislativo instaurado para fins de análise das contas de gestão apresentadas pelo ex-prefeito municipal de Turvânia, Fausto Mariano Gonçalves, relativas ao exercício de 2024. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM, emitiu parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do ex-gestor, referente ao período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, o qual transitou em julgado em 29 de outubro de 2025, conforme certidão número 05720/2025 do TCM. Em cumprimento ao rito legal, os autos foram encaminhados a esta Câmara em 4 de novembro por meio do ofício número 1690/2025 da Secretaria da SR. Após o recebimento, as contas permaneceram à disposição da população pelo prazo de 60 dias, a contar do dia 7 de novembro, conforme portaria número 029/2025, regularmente juntada aos autos. No âmbito interno dessa Casa Legislativa, as contas referentes ao exercício de 2024 foram encaminhadas a esta comissão, acompanhadas do referido parecer prévio, favorável emitido pelo Tribunal de Contas. É o necessário relatório, passo ao voto. Ponto 1. Da existência de processo investigativo instaurado nesta Câmara Municipal para apuração de desvio de recursos públicos, falsificação de extratos bancários e ocultação de movimentações financeiras em contas do município de Turvânia. Antes de adentrar o voto propriamente dito, necessário ressaltar que no ano de 2025 foi regularmente instaurada no âmbito da Câmara a Comissão Especial de Inquérito número 1 por meio da portaria 59,
com fundamento no artigo 54 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, com finalidade específica de apurar suposto desvio de recursos públicos, falsificação de extratos bancários e ocultação de movimentações financeiras em conta de titularidade do município. Após ampla e profunda instrução, que incluiu oitiva de testemunhas, requisição de documentos, cooperação junto a instituições bancárias e análise técnico-contábil, a Comissão Especial de Inquérito apresentou relatório conclusivo no qual restaram comprovadas graves irregularidades na gestão financeira municipal, inclusive no período correspondente a 2024, objeto das contas ora submetidas à análise desta comissão. Por este motivo, a análise das contas relativas ao exercício de 24 será procedida com base nos documentos encaminhados pelo ex-prefeito ao Tribunal de Contas, mas que também com base nos documentos e provas confeccionados no âmbito da comissão de inquérito, sobretudo em razão da inegável competência da Câmara para julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, sendo o parecer do Tribunal de natureza meramente opinativa, não vinculante. Deste modo, a integralidade do processo oriundo da apuração realizada pela SEI, número 01, instaurada por meio da Portaria 59, passa a constituir parte integrante e indissociável deste parecer, integrando-o para todos os fins de direito, na condição de prova emprestada, inclusive para fundamento fático probatório do voto a seguir proferido. Ponto 2. Da competência da Câmara para proceder ao julgamento das contas do prefeito. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, sobretudo para fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64 de 90, consequência eleitoral de inelegibilidade, sendo o parecer do Tribunal de Contas de natureza opinativa não vinculante. A jurisprudência do STF, consolidada no julgamento da ADPF 982, define que prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiro, bens, valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. Compete aos tribunais de contas, nos termos do artigo 7.1, inciso 2 da Constituição Federal, de 88, o julgamento das contas dos prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesa. Compete aos tribunais de contas quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por prefeito, ordenador de despesa, se restringe a imputação de débito e a aplicação de sanções, independentemente da ratificação pelas câmaras municipais, preservada a competência exclusiva desta para fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64 de 90. Portanto, é plenamente legítimo e juridicamente obrigatório que a Câmara Municipal proceda à análise das contas prestadas pelo ex-gestor, com a devida acuidade técnica, observando-se os princípios da legalidade, do controle externo e da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Ademais, necessário também ressaltar que é imprescindível o julgamento expresso da Câmara Municipal a respeito das contas apresentadas, ainda que lei orgânica determine a ausência de decisão do Poder Legislativo sobre as contas do prefeito, em razão de pé determinado, permitirá que prevaleça o parecer do Tribunal de Contas. Ponto 3. Do contexto da prestação de contas e do surgimento de fatos supervenientes. Nota-se que as contas do exercício financeiro de 24 foram encaminhadas à Câmara acompanhadas do parecer prévio do Tribunal de Contas, elaborado com base exclusiva nos documentos apresentados pelo próprio gestor. Todavia, no curso do ano legislativo de 2025, a Casa Legislativa instaurou regularmente comissão especial de inquérito que promoveu a apuração aprofundada da movimentação financeira do município, com acesso a extratos bancários originais, planilhas detalhadas e informações que não constaram na prestação de contas encaminhadas ao TCM. A partir da apuração realizada, restou evidenciado que as contas ora submetidas à análise contêm informações inverídicas decorrentes da ocultação deliberada de receitas públicas, da realização de transferências a terceiros sem motivação idônea, bem como da adulteração de extratos bancários, circunstâncias que comprometem de forma grave e insanável a regularidade da prestação de contas referente ao período em exame. Ponto 3.1. Dos fatos graves apurados, referente ao ano de 2024. Conforme demonstrado nos extratos bancários, planilhas e documentos em anexo, ficou comprovada a ocorrência de desvio milionário de recursos públicos. Isso porque, de acordo com o que foi comprovado no âmbito da comissão, após apuração de levantamento de valores correspondente ao montante desviado, o município de Turvânia, para a conta 52 dígito 6, que é uma conta bancária paralela mantida na Caixa Econômica Federal, que, embora formalmente aberta no nome do município, não era informada a contabilidade nem constava nos relatórios financeiros oficiais.
e posteriormente transferidos para contas de terceiros, foram contabilizadas 571 movimentações junto à Caixa Econômica Federal, sendo que dessas, 176 foram realizadas apenas em 2024, todas elas às escuras, sem qualquer prestação de contas, somando o valor de R$ 2.000.362,90, efetivamente desviados dos cofres públicos durante o exercício de 2024. Esse valor pertencia ao município, era fruto de arrecadação local, mas não foi registrado como receita e não apareceu nos demonstrativos contábeis oficiais. Ponto 3.2. Falsificação de extratos bancários inseridos no próprio balancete. Talvez o ponto mais grave de todo o processo seja o fato de que os extratos bancários apresentados ao tribunal e inseridos no próprio balancete, que está sendo analisado por essa Câmara, foram falsificados. A comissão de inquérito instaurada nessa casa confirmou que, para sustentar a aparência de normalidade das finanças municipais, o ex-secretário de Finanças, Reginaldo Marques da Silva, produzia e entregava mensalmente extratos bancários falsificados da conta 6 dígito 2, conta rendas locais, como também de outras contas, ao responsável pelos lançamentos contábeis. Esses documentos suprimiam transferências ilícitas realizadas principalmente da conta 6 dígito 2 e de outras contas de titularidade do município para a conta 52 dígito 6, impedindo a detecção dos desvios. A maioria das transferências ilícitas foram realizadas em favor da empresa RMS Consultoria, de titularidade do ex-secretário de Finanças, Reginaldo Marques da Silva. Ou seja, a prestação de contas submetida à análise não refletia a realidade, mas sim uma versão manipulada dos fatos, construída para esconder os desvios. Portanto, fica evidenciado que os extratos bancários apresentados pelo ex-prefeito nesse balancete encontram-se fraudados, com supressão de informações financeiras relacionadas à arrecadação milionária, posteriormente desviadas dos cofres públicos, no importe de R$ 2.001.362,90, somente no ano de 2024. As provas demonstram que o dinheiro entrou nos cofres públicos, mas foi ocultado na contabilidade oficial, impedindo que a Câmara, o Tribunal de Contas e a sociedade tivessem conhecimento real da movimentação financeira. Na prática, houve a criação de um sistema paralelo de movimentação de recursos completamente fora do orçamento e do controle institucional. Para viabilizar os desvios, o gestor utilizou uma conta bancária de titularidade do próprio município, 5226, que não foi declarada em nenhum balancete, não constou nenhuma prestação de contas e nunca foi informada ao Tribunal de Contas. Essa conta funcionava como ponte, pois o dinheiro saía da conta oficial do município, sendo transferido para essa conta oculta e logo em seguida enviado a terceiros. Ponto 4. Do modus operandi. Os documentos em anexo evidenciam o modus operandi do ex-gestor. A título de exemplo, no dia 4/11/2024, houve um crédito no valor de R$ 38.121,86 na conta 6 dígito 2, pertencente ao município. No mesmo dia, foi feito um TEV para a conta 52 dígito 6, também titularidade do município, no mesmo valor. Segue a prova. Essa quantidade arrecadada pelo município não foi declarada como arrecadada. Perdão. Essa quantidade arrecadada pelo município não foi declarada como arrecadação. Após a transferência para a conta 52 dígito 6, conta omitida pelo gestor, foi realizado um outro TED, também em valor idêntico. Segue a prova. A referida transferência foi creditada na conta 17.862.843 dígito 3 do Banco Inter, com o CNPJ destinatário 10.493.717.000 de ré 76, segue a prova, com o nome de Prime Soluções e Tecnologia LTDA. O nome Prime Soluções e Tecnologia LTDA, que constava no extrato manipulado, inserido pelo próprio gestor, sendo que o destinatário real era o CNPJ acima indicado, o CNPJ segue anexo, cuja titularidade pertence à RMS Consultoria, que possui um único sócio, Reginaldo Marques da Silva, ex-secretário de Finanças, conforme certidão expedida pela JUSEG. Na mesma sistemática de burlar a prestação de contas e se apropriar de recursos públicos, se repetiu por 176 vezes apenas no ano de 2024, como também havia sido nos anos anteriores. O gestor utilizava de contas vinculadas de diversos bancos digitais, como, por exemplo, Banco Inter, Nubank, dentre outros, como planilha destacada abaixo, com algumas transferências feitas no total, na conta oficial 6 dígito 2 para a conta 52 dígito 6, omitida em todas as prestações de contas do gestor. Ponto 5. Da responsabilidade do ex-prefeito. Ainda que parte das operações tenha sido executada pelo secretário municipal,
É importante deixar claro que o prefeito é o ordenador máximo da despesa. Nenhuma conta bancária municipal existe sem sua anuência e nenhuma estrutura paralela de movimentação se mantém sem sua ciência inequívoca ou omissão grave, pois todas as operações ilícitas materializadas pela comissão foram autorizadas com senha pessoal do ex-prefeito. Conforme demonstrado de forma minuciosa no relatório conclusivo da SEI, nenhuma conta bancária municipal é aberta, mantida, movimentada sem anuência do chefe do Poder Executivo, assim como também uma estrutura paralela de movimentação financeira não subsiste sem ciência inequívoca ou, no mínimo, omissão dolosa. As provas produzidas revelam que todas as operações ilícitas identificadas foram realizadas mediante autorização com senha pessoal e institucional do ex-prefeito, circunstância que afasta grave alegação de desconhecimento ou culpa meramente administrativa. Ao contrário, evidencia-se a conduta consciente, reiterada e deliberada, voltada à ocultação de receitas públicas, ao desvio de recursos e à falsificação de documentos oficiais, como inequívoco dolo específico. Tais atos resultam em dano efetivo e mensurável ao erário, no montante de R$ 2.1.362,90, apenas no exercício de 2024, além de viabilizarem o enriquecimento ilícito de terceiros, notadamente pessoas físicas e jurídicas diretamente ligadas à gestão financeira municipal. Dessa forma, a conduta do ex-prefeito extrapola em muito o campo da irregularidade administrativa, enquadrando-se com precisão nos elementos caracterizados de ato de improbidade administrativa, especialmente por causar lesão ao erário, praticar atos com dolo, violar frontalmente o princípio da legalidade, moralidade, publicidade e transparência, fraudar a prestação de contas, impedindo o controle institucional e social. Portanto, a responsabilidade pelas irregularidades é direta, seja por ação, seja por omissão consciente. Ponto 6. Da impossibilidade de aprovação das contas. Diante desse cenário, não se trata de erro formal, falha contábil ou irregularidade sanável. O que se constatou foi o desvio milionário de dinheiro público, ocultação consciente de receitas, falsificação de documentos oficiais e fraude direta na prestação de contas. O que se constatou foi a implementação de um verdadeiro esquema de desvio sistemático de recursos públicos, acompanhado da ocultação deliberada de receita, falsificação de extratos, manipulação do balancete e fraude direta na prestação de contas, com o objetivo inequívoco de induzir a erro os órgãos de controle e a própria Câmara. A prestação de contas analisada encontra-se materialmente viciada, pois os documentos que a instruem não refletem a realidade financeira do município. Quando o balancete é fraudado, ele perde completamente a sua presunção de legitimidade e qualquer valor jurídico, tornando-se juridicamente impossível a sua aprovação. A eventual aprovação dessas contas significaria, na prática, chancelar atos de improbidade administrativa, legitimar o desvio de recursos e convalidar as fraudes comprovadas, em flagrante afronta ao princípio constitucional da legalidade, moralidade administrativa, transparência e responsabilidade fiscal. Além disso, a natureza grave, dolosa e reiterada das irregularidades praticadas e apuradas, aliada à inexistência de recomposição integral do dano, confere às falhas caráter insanável, impedindo qualquer juízo de convalidação ou mitigação. Assim, a rejeição das contas não constitui mera faculdade política, mas sim um dever jurídico e institucional dessa Casa, sob pena de omissão no exercício do controle externo e de conveniência com as condutas que atentam contra o patrimônio público e contra a probidade administrativa. Ponto 7 do voto da relatora. Sendo assim, restou devidamente comprovado que o ex-prefeito municipal desviou recursos públicos, autorizou que terceiro o fizesse, mediante da utilização de sua própria senha bancária da instituição, bem como apresentou prestação de contas oficial instruída com extratos bancários fraudados. Tais condutas ocasionaram apenas no exercício de 2024 um prejuízo estimado em R$ 2.1.362,90 aos cofres públicos, configurando irregularidade grave e insanável, sobretudo diante da inexistência de devolução integral dos valores desviados. A manutenção dessa irregularidade impede a aprovação das contas apresentadas conforme jurisprudência pacífica e orientação do próprio Tribunal de Contas. Diante do exposto, tendo como fundamentos os fatos acima indicados, apresento voto em divergência ao parecer prévio do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, opinando pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2024 do Poder Executivo do município de Turvânia e de responsabilidade do ex-prefeito Fausto Mariano Gonçalves, restando verificados por todo processo administrativo interno ou por unanimidade, respeitado o contraditório, improbidade administrativa por ato lesivo ao erário, de forma dolosa,
e enriquecimento ilícito, motivo pelo qual determinamos consequentemente pela elaboração do respectivo projeto de decreto legislativo pela rejeição. É o voto, relatoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara, aos 4 de fevereiro de 2026, Maria de Fátima Souza Moreira, relatora da comissão. Certidão de votação. Vistos e relatados e discutidos os presentes autos de prestação de contas do Poder Executivo referente a 2024, de responsabilidade de Fausto Mariano Gonçalves, os integrantes dessa comissão da Câmara Municipal de Turvânia, em sessão presencial realizada no dia 4 de fevereiro, por sua maioria, acompanham o voto da relatora no sentido de recomendar a rejeição das contas em análise pelos mesmos motivos elencados. Acompanham o voto da relatora o presidente da comissão e o secretário, vereadores Tiago Éder e João Dias de Souza. Fica, portanto, aprovado o parecer da Comissão de Finanças, conforme relatório e voto apresentado pela relatora, no sentido de opinar pela reprovação das contas apresentadas pelo ex-gestor Fausto Mariano Gonçalves no exercício de 2024. Este foi o relatório. Agora o projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 1, CMT, Turvânia, 4 de fevereiro de 2024, dispõe sobre a reprovação das contas de gestão do Poder Executivo do município de Turvânia, prestadas pelo ex-prefeito Fausto Mariano Gonçalves, referentes ao exercício de 2024. O presidente da Câmara Municipal de Turvânia, no uso de suas prerrogativas, de acordo com o artigo 38, inciso 8 da Lei Orgânica, bem como o artigo 122d, parágrafo 1º e parágrafos do Regimento Interno, faz saber que, após deliberação do plenário, sanciona e manda publicar para os devidos fins o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Turvânia, Estado de Goiás, relativas ao exercício financeiro de 2024 de responsabilidade do ex-prefeito Fausto Mariano Gonçalves, contrariando o parecer prévio número 422/25 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, oriundo do processo número 1186/25, em razão da comprovação de irregularidades graves consistentes em desvio de recursos públicos, falsificação de documentos oficiais, notadamente extratos bancários inseridos na prestação de contas, restando verificados enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ato doloso de improbidade administrativa, restando a determinação de ressarcimento ao erário. Parágrafo único. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia desta Câmara, bem como o respectivo processo administrativo, integram o presente projeto de decreto, para todos os fins, constituindo a fundamentação e a justificativa jurídica da deliberação plenária proferida em sentido contrário ao parecer de natureza opinativa do Tribunal. Artigo 2º. Fica determinada a comunicação formal da rejeição das contas que trata esse decreto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral, ambos desta zona eleitoral, para a ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor, decreto legislativo, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Turvânia, 4 de fevereiro de 2026, assinam o projeto os vereadores Tiago Éder Parreira Gonçalves, presidente da comissão, Maria de Fátima Souza Moreira, relatora, e João Dias de Souza, secretário da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. São esses. Obrigado, senhor secretário. Esta presidência parabeniza esta comissão pelo trabalho ético aos senhores vereadores e determina o cumprimento de todas as diligências regimentais sobre o projeto de decreto e o processo de julgamento de contas. E informa aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, que assim que for cumprida todas as formalidades, será designada e convocado os senhores para uma sessão especial de julgamento, como prevê o nosso regimento. Peço à secretaria, então, que toma todas as medidas necessárias para o cumprimento do regimento nessa questão. Dito isso, reforçamos essa presidência, reforça também que nada foi feito sem o conhecimento, sem a noção do gestor anterior. Uma vez que esta casa, através da nossa controladoria, através da nossa ouvidoria, notificou no ano de 2024 o gestor
por mais de 3 vezes em denúncias relacionadas a esses atos. Só com a gestão atual que nós tivemos encaminhamento em uma da denúncia, que é fruto, que é a raiz, a semente de toda essa situação que nós identificamos. Mas no ano de 2024, está aqui o nosso controlador, também ouvidor da Câmara, que reforça o que nós estamos dizendo. O prefeito foi informado por 3 vezes em supostas irregularidades praticadas pela Secretaria de Finanças. E nenhuma providência, nenhuma diligência, nenhum encaminhamento foi tomado. Então, alegar o não conhecimento do fato é alegar o desrespeito ao cargo que ocupou e o dever constitucional de investigar quando algo está sendo denunciado, inclusive por esta casa. Peço ao secretário Danilo para ler o requerimento em pauta. Requerimento número 011/2026 ao excelentíssimo senhor Jadir Dias Policarpo, prefeito municipal de Turvânia. Senhor prefeito, eu, vereador Acácio Ferreira de Rezende Neto, no uso de minhas atribuições legais e regimentais, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que o município de Turvânia adote as providências administrativas necessárias para viabilizar junto à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o cadastro no programa Sandbox, com vistas à celebração de parcerias voltadas à instalação de repetidores e reforçadores de sinal de telefonia móvel no território municipal. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de ampliação da infraestrutura de telecomunicações, considerando que diversas regiões do município ainda carecem da cobertura adequada de sinal de telefonia móvel, havendo inclusive localidades que permanecem totalmente desassistidas de acesso à rede de celular, situação que impacta negativamente a comunicação, a segurança pública, o acesso a serviços essenciais, o desenvolvimento econômico e a inclusão digital da população. Ressalta-se que o programa Sandbox constitui instrumento regulatório voltado à promoção de soluções inovadoras, permitindo a implementação de projetos experimentais com maior flexibilidade normativa, o que pode favorecer a superação de limitações técnicas e econômicas atualmente enfrentadas pelo município no tocante à expansão da cobertura de telefonia móvel. Diante do exposto, requer-se o empenho do Poder Executivo no sentido de articular, em conjunto com a Anatel e eventuais parceiros públicos ou privados, a implementação de medidas técnicas e regulatórias que viabilizem a melhoria da qualidade da abrangência dos serviços de telefonia móvel em Turvânia. Nestes termos, pede deferimento, Turvânia, 5 de fevereiro, vereador Acácio Ferreira de Rezende Neto. Oportunidade, o vereador proponente do relatório. Novamente, boa noite. Do requerimento, perdão. Novamente, boa noite, vereadores. Senhores, presidente, eu no início da semana, porque nós iniciamos aqui as nossas sessões na assistência social, e eu observei, também eu tenho certeza que o vereador França também, por morar na região, observou que nessa região aqui, ó, da assistência social, Coab, abaixo do hospital, a torre de celular da Vivo não funciona. E eu tive uma solicitação de um morador daqui do município, que falou: Acácio, onde eu trabalho, ele é servidor do município, falou assim, também não pega. Lá depende de Wi-Fi para funcionar. E o que acontece? Eu fui estudar como que o município poderia resolver essa situação de forma local. E aí existe um programa da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações, que é o Sandbox. Esse Sandbox, o que é? O município faz o cadastro, solicita os repetidores e aí vai ser feita a análise técnica onde não está tendo sinal. Então aqui, ó, na região da assistência social, não tem sinal toda hora. Então os técnicos vão vir, vão fazer a instalação em parceria com o município, repetir o sinal da torre da Vivo, da TIM, para abranger o sinal de rede móvel aqui do nosso município. 5G, 4G, nós já é um repetidor. E aí, esse projeto da Anatel, Sandbox, utiliza esse repetidor de Turvânia para replicar o sinal. Que aí, quando vai pegar lá perto do Lava Jato do Lucas, lá na Coab, lá no final, vai voltar a funcionar. Vai funcionar, na verdade.
desde quando eu conheço por gente, lá não é bom de sinal, né? Então, meu requerimento é esse, é voltado em ajudar o município, conto com o apoio dos novos vereadores. Na oportunidade, quero aqui parabenizar um, um gancho, a relatora, os vereadores da comissão pelo relatório, ficou excelente, parabéns. Requerimento do vereador Acácio em discussão. Algum vereador? Vereador Francimar, com a oportunidade. Senhor presidente, não poderia eu aqui deixar de cumprimentar o vereador Acácio. Nós sabemos aqui em casa não pega celular. Aqui, mas tá no centro, não, imagina o pessoal lá embaixo na Coab. Então aqui quero parabenizá-lo pela sua atitude e o zelo que está tendo com o seu mandato, representando os votos que o senhor tirou nas urnas. Parabéns. Esse assunto é polêmico, né, Batata? De muitos anos atrás, é um assunto polêmico, esse repetidor de sinal. Mais algum vereador? Parabenizar também o vereador Acácio por essa iniciativa e feliz de ver que, além do papel do vereador, o senhor fez um papel técnico também de buscar a solução para o problema, né? E a gente espera que seja solucionado. Requerimento do vereador Acácio em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. A palavra está franca aos senhores vereadores. Aquele que deseja fazer uso da palavra, para agir até 10 minutos. Algum vereador? Vereador Sebastião, com a oportunidade. Boa noite novamente a todos. Vou ser rápido aqui porque o tempo está... Não, mas tem até 11 da noite, até às 23, não é? Porque, então posso ficar à vontade. Por incrível que pareça, mais uma reclamação que eu tenho para reclamar do nosso secretário, do nosso Poder Executivo e secretário de Obras. Porque está virando manilha essas reclamações. Eu mesmo vi os pessoal trocando lâmpada. Para trocar as lâmpadas, tem que retirar aquele braço que é muito comprido ali, tem que tirar, porque não alcança devido à falta da escada, que eles estão usando a escada manual. Aí vai lá no poste, tira o braço lá da energia, passa para o chão, troca a lâmpada e vai colocar de novo. Gastando aí a média de 2 horas para fazer serviço, por falta da escada hidráulica que tem no trator. Então, eu gostaria de pedir ao Poder Executivo que uma escada, eu acho que não é muito, porque eles me falou que só falta a escada. O resto, porque eu acho que a escada não é tão cara assim para poder ou arrumar ou comprar outra. Então, fica aqui minha reclamação devido a esse problema que pode ser solucionado mais rápido e quanto mais, em vez de solucionar, demora mais, por falta só da escada, segundo eles. Vereador, parabenizar o senhor e dizer que eu acho que deve ser um reparo que tem que fazer, porque o município tem essa escada na carretinha aqui. Então, reparar ela. E outra questão, que essa comissão também que foi lida sobre a SEI, eu acho que a gente deve ter mais ou menos aqui de braço de poste ali na garagem, um braço de poste para iluminar, no mínimo, a Belém Brasília. No mínimo. Dá para iluminar com tanto de braço de poste que tem ali. Então, não é possível que ainda trocou, fez uma troca mal feita que não resolve o problema. Sim, só que os braços parece que foram todos trocados, ainda trocou por um que ainda tem dificuldade. Então, pode ser um ofício, vereador, enviar um ofício? Mas pode enviar um ofício nesse sentido? Então, nós vamos enviar um ofício nesse sentido aí. Mais algum vereador? Vereador João Dias, vereadora Fátima, Teodoro, vereador Tiago, Franz. Oportunidade, vereador Franz. Vou usar a tribuna. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a vocês aí que nos assistem de casa,
Hoje o nosso secretário Danilo, juntamente com o nosso presidente Aleph, Silvia e a Fátima, estivemos lá no Danúbio, no escritório de advogados, onde fizemos mais alguns ajustes, né, para que tudo possa correr da maneira mais correta possível, para não chegar lá na frente e falar, olha, ficou faltando isso aqui no processo, então por isso o processo vai dar por encerrado. Isso aí não vai acontecer. Nós fizemos um trabalho muito bem detalhado, um trabalho árduo, para mostrar para o povo de Turvânia que a SEI que foi formada para descobrir a verdade. E isso nós fizemos, né? Tanto que está aí a Comissão de Finanças e Orçamento do nosso município, mostrando a seriedade sobre o assunto. Quero parabenizar aqui essa comissão, que é formada pelo Tiago Éder, Fátima e o Batata. Parabéns a vocês pela relatoria dessa comissão, que mostra, mais uma vez, que essa Câmara de Vereador, ela não está aqui para agradar fulano e beltrano. Ela está aqui para fazer um trabalho sério, e acredito que esses vereadores aqui vai continuar fazendo esse trabalho sério até no momento da votação desse balancete. Falei aqui algumas vezes, o Batata vai lembrar, né, Batata? Na reunião que nós tivemos na Câmara, eu não vou aceitar de maneira nenhuma vereador aqui usar o poder que ele tem como vereador para beneficiar fulano ou beltrano. Não vou me calar. Então, quero deixar aqui bem claro para os demais vereadores, aquele que usar o mandato para defender qualquer coisa aqui, ilícita que eu falo, está aí, comprovado em documentos, arquivos intermináveis, balancetes fraudados, extratos fraudados. Então, eu acredito aqui que não tem nenhuma dúvida em relação, né, ao erro cometido também pelo ex-prefeito, sendo ele o gestor total do nosso município e tem a sua parte de responsabilidade, sim, né? Então, quero deixar bem claro, como eu falei anteriormente, quando começou a CI, falei numa reunião interna, o vereador que usar o seu mandato para proteger, vocês podem ter certeza que eu vou denunciar por prevaricação, porque é um absurdo o que foi feito no mandato do Fausto Mariano, com tudo que foi levantado pela CEI, o vereador ainda tem a coragem de votar a favor de um ato que foi cometido por um secretário, por um prefeito, por um contador e por mais gente ainda que, se Deus abençoar, nós vamos descobrir mais coisas, né? No decorrer de audiências, na hora que a pessoa sentar lá, presidente, na frente do capa preta, como a pessoa costuma falar, aí eu quero ver se vai continuar protegendo, se omitindo, que eu tenho convicção, não posso falar certeza, que eu não posso provar, e tem muito mais coisa aí, muito mais coisa. Então eu quero deixar bem claro, não, o vereador França está ameaçando. Não, eu não estou ameaçando. Eu não faço ameaça, eu faço promessa. Pode ter certeza, cada um aqui é responsável pelo seu voto, e as ações aqui trazem consequências. É isso que eu queria falar, presidente. Obrigado pelo espaço. Vereador Teodoro, com a oportunidade. Presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Vocês todos presentes também, boa noite. Vocês de casa que nos assistem, eu estendo meus cumprimentos a cada um de vocês, pedindo para que Deus o abençoe ricamente a vida de todos. Quero começar minhas palavras parabenizando e agradecendo ao prefeito Jadir, à primeira-dama Joana, pelo belíssimo projeto apresentado, votado e aprovado nessa casa da isenção de custos do transporte dos alunos. E também parabenizar e agradecer ao prefeito e à primeira-dama pelo empenho que teve no programa Goiás Social,
onde adquiriu para nós aqui uma van 0 km, já está na cidade. Isso mostra o empenho, o esforço do prefeito Jardim, da primeira-dama Joana. Então, de parabéns. Muito obrigado. Quero também aqui agradecer e parabenizar esta Comissão de Finanças e Orçamentos pelo belíssimo relatório apresentado. Quero dizer que, quando começou os trabalhos das comissões, eu gostaria de ter participado como membro, mas como todos os vereadores não é possível participar como membro, eu fiquei como suplente. Mas mesmo membro não teria mudado nada, não teria acrescentado ou diminuído, porque faríamos um trabalho com a mesma seriedade e também com a mesma responsabilidade. Quero aqui parabenizar os advogados que acompanharam, né? Doutor Danúbio, doutor Kim, doutora Tânia e todos os vereadores que participou das comissões. Se esse trabalho apresentado por vocês fosse um trabalho de escola e fosse eu professor, daria nota 10 para cada um dos senhores. Então, de parabéns. E quero aqui falar para vocês de casa que nos assistem, às vezes falam nesse parecer o desvio do dinheiro público do nosso município. Ficou bem claro nesse relatório o desvio praticado pelo secretário de Finanças da época, Fausto Mariano, quando teve, no seu primeiro mandato, teve esse mesmo problema de desvio de dinheiro público. Quando ele descobriu, ele deixou a funcionária numa sala, chamou a polícia e passou todo o fato ocorrido, onde a mesma saiu da prefeitura detida pela polícia. Neste segundo caso, teve todas as provas na mão, teve a declaração pessoal, e eles não chamaram a polícia, não deu voz de prisão e deixou que o mesmo se ausentassem do local. Então, hoje eu vejo que o prefeito Fausto Mariano foi um prefeito que trabalhou por Turvânia com responsabilidade, com seriedade, e até que a justiça me prove o contrário, lá no final, eu ainda acredito e aposto na inocência do ex-prefeito Fausto Mariano, da ex-primeira-dama Fabiane Mariano. Por que eu falo isso? Nos documentos apresentados até hoje, cita-se nome de Fausto Mariano, mas não cita nenhuma irregularidade praticada por veracidade pelo aquele gestor da época. E está bem declarado o desvio feito pelo secretário, porque o prefeito, na época, trabalhava incansavelmente construindo no nosso município 30 obras, onde começou construindo, terminou, inaugurou, e está lá as placas de inaugurações com o nome de cada vereador. Os vereadores, a sociedade, nós moradores de Turvânia, acompanhamos aquele trabalho feito pelo gestor da época. Não foi nada feito escondido. Foi apresentado na época do ano de 2024 um pedido de criação de uma comissão para apurar os fatos que estavam acontecendo. Essa comissão foi negada pela maioria dos vereadores da época, não deixou criar CPI, porque até lá todos os vereadores acreditavam que o Fausto ainda era inocente e estava tendo um trabalho correto. O Fausto, quando contratou o secretário de Finanças, ele falou com um sorriso aberto, em bom tom de voz, para toda a sociedade, através de um vídeo: este é o secretário melhor do Brasil. Aí ficou mais do que provado a confiança que um ser humano poderia depositar em alguém contratado para se auxiliar numa gestão pública. E quando foi no decorrer dos tempos, as coisas foram
as coisas começaram a aparecer declaradamente que estava tendo realmente desvio de dinheiro público. Eu mesmo procurei o Fausto um dia, falei, Fausto, não está certo, a cidade está vendo, está reclamando, eu também acredito que tem alguma coisa errada. Ele falou, Teodoro, eu acredito que não, porque, para mim, é o melhor secretário do Brasil. Então, aquela confiança continuava muito forte ainda naquele secretário. E eu quero dizer que o Fausto Mariano foi um prefeito que deixou 30 obras muito bonitas, deixou nossas escolas bem ampliadas, deixou 50 casas populares. Nós temos sim que ter reconhecimento e gratidão pela sua gestão, pelo bom trabalho que fez. Eu confio, acredito na inocência do Fausto Mariano. Se lá na frente a justiça me provar o contrário, aí sim, eu vou acreditar que a minha confiança depositada foi em vão. E quero dizer também que o parecer prévio técnico enviado para o TCM veio aprovado unanimemente pelo aquele órgão competente. E quando for apresentado para ser votado nessa Câmara, o meu voto a partir de hoje, todos fiquem cientes, é pela aprovação. Votarei sim consciente, com minha responsabilidade, na aprovação do parecer. São essas minhas palavras, meus agradecimentos a todos e muito obrigado, que tenham todos uma boa noite. Mais algum vereador? Oportunidade, presidente. Vereadora Casca, oportunidade. Boa noite a todos. Novamente, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, parabenizar a Comissão de Finanças pelo excelente relatório, muito técnico, que vocês fizeram. Vocês estão de parabéns, estão mostrando para a população de Turvânia para que vieram defender o que é certo, defender o que é legal. Parabéns, vereador França. Vereador Teodoro, trabalhando também de advogado hoje, hein? Parabéns, vereador. Mas nós não podemos aqui, eu não estou aqui para chancelar coisa errada. Eu tenho certeza que, em grande parte, a sua maioria não vai ser possível mais, mas grande parte desses vereadores não vai votar a favor do parecer das contas do ex-gestor. Por quê? Como que nós votamos a favor com desvios milionários que aconteceu e foi levantado pela comissão de investigação que nós montamos? Eu respeito o relatório que veio do TCM, mas tenho certeza que o TCM não tem as informações que esta Câmara fez o levantamento. E, presidente, gostaria de solicitar, como já foi enviado, mas que fosse feita uma denúncia, porque os relatórios que foram encaminhados para o TCM, eles são falsos. Então, o TCM tem que ter esse conhecimento de que os documentos que foram enviados para eles são falsos. Então, nós sabemos que foi feito obra, vereador, mas também nós montamos uma comissão aqui de investigação que investigou a fraude em licitação. Todas as obras foram feitas, está bonito, está aí. Mas até hoje tem placa lá na gráfica Futurarte de inauguração de obra. Pelo amor de Deus. O ex-gestor sambou do jeito que ele quis aqui dentro desse município, achando que ele era o rei, achando que ele mandava e que nada estava superior a ele. Mas ele esqueceu que Turvânia tem um povo de Deus, Turvânia respeita as leis e ninguém está acima da lei aqui. E eu, como vereador, vou representar os meus eleitores, representar a minha população. E eu não vou ser favorável a o relatório que veio do TCM. Acompanho a relatora por não aprovar as contas do ex-gestor referente ao ano de 2024. Muito obrigado. Quero aproveitar a oportunidade aqui, que hoje também é um dia muito especial. É aniversário da minha mãe. Mãe, quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe e proteja sempre.
Muito obrigado por todos os ensinamentos da senhora, meu pai. Eu sou muito grato. Tenho orgulho de ser filho de vocês. Vocês me ensinaram a coisa certa. Eu sou muito grato e agradecido por isso. Obrigado à população de Turvânia. Contem com o seu vereador e tenha certeza que essa Casa de Leis não vai chancelar eu de ninguém. E muito obrigado. Mais algum vereador? O nosso controlador interno, Gilson, tem um informativo a fazer aos senhores. Então, com oportunidade, Gilson. Cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do presidente Aleph. Na verdade, eu quero fazer um comunicado, comunicar aqui aos vereadores que na semana passada eu, como cidadão turvaniense, recebi um convite ali do Poder Executivo para uma reunião onde seria discutido a formação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Reunidos ali várias pessoas e eu como representante do Poder Legislativo. E fui indicado como presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Eu quero solicitar aos senhores vereadores que nos ajude ali a tomar as diretrizes ali do Conselho, apresentando ali ideias, sugestões. Nós vamos trabalhar ali buscando recursos, que a gente sabemos que existe muitos recursos na área do meio ambiente, para a gente fazer uma gestão ali bem organizada aqui no município. Tem muito o que se fazer na área do meio ambiente. Proteger o meio ambiente, todo mundo sabe que é um dever nosso, né? O dever do cidadão. E como eu não sou político, eu vou precisar dos vereadores para a gente estar solicitando essas emendas ali da área de meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, só o IBAMA devolve mais de 6 milhões de reais por falta de projetos ambientais nos municípios de todo o Brasil. Então, tem muito dinheiro no Ministério, falta projetos ambientais. E, com certeza, nós vamos apresentar essas ideias e solicito a cada vereador, ao presidente Aleph, aos nossos colegas aqui, que nos ajude ali a trabalhar ali no Conselho de Meio Ambiente. Nós temos pessoas capacitadas ali, que foram eleitas, né? E eu quero fazer uma boa gestão em prol do meio ambiente aqui do nosso município. O que nós podemos fazer ali, com o conhecimento que eu já tive, pela passagem que eu tive pelos órgãos ambientais, pelas pessoas que estão comigo lá, eu tenho certeza que se os vereadores nos ajudarem ali, nós podemos fazer um grande trabalho ali como presidente do Conselho de Meio Ambiente e Defesa do Meio Ambiente. Muito obrigado. Parabéns, Gilson. E já vai nossa primeira sugestão. Estava eu e o vereador Teodoro conversando aqui agora, né, vereador? Já é um requerimento dessa casa, inclusive no meu primeiro mandato, eu acredito que outro vereador já reforçou. Voltando hoje, essa semana, nós tivemos agenda em Goiânia todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, amanhã, temos que voltar de novo para Goiânia. Então, nós passamos ali na entrada da nossa cidade, ele voltou a jogar resíduo e lixo ali na entrada. E a primeira situação é a conscientização. Ele ficou uma área recuperada, revitalizada. E a segunda, que é um requerimento desta casa, que eu não lembro qual o vereador que tinha feito, eu ainda lembrei, falei, olha, nós já enviamos esse requerimento, não sei se foi o Batata ou o Acácio, algum vereador fez também. Então, reforço em nome da casa, que é adquirir caçamba ou latas maiores de lixo nas saídas das zonas rurais para a cidade. Para ali o proprietário rural poder jogar o seu lixo, evitar ele de enterrar o lixo na fazenda,
poder jogar o seu lixo ali de 2 vezes na semana. Nós temos 2 caminhão coletor, se eu não estiver enganado. Não sei se os 2 estão funcionando, mas nós temos 2 caminhão coletor. Ali o município poder estar passando para as fazendas que são da região do Firminópolis é mais fácil porque ele já passa lá todos os dias. Nós temos agora as fazendas da região do Fio, da região do Corga Azul. Então, as saídas ali, ter um local para jogar o lixo, para o proprietário rural jogar o seu lixo, e se evitar dele vir, porque muitas das vezes, antes o correto era jogar no lixão, mas hoje nós não temos mais o lixão aqui na cidade. Então, esse lixo tem que ir para algum lugar. A prefeitura acabou com o lixão, parabéns. Presidente, inclusive o lixo. Não, mas não aceita jogar mais lá, né? Se pegar jogando, não pode jogar mais. Proibiu jogar lixo lá. Inclusive, o meu irmão mora ali no Corga Azul. Ele traz o lixo lá da fazenda lá para casa, porque não tem onde coloca. Todas as vezes que ele vem, ele traz o lixo para deixar lá em casa para ser coletado. O lixão, até aceitando a correção aqui, ele não acabou fisicamente, mas hoje é proibido jogar lixo lá. Então, se proibiu, se não é permitido mais, devido ao consórcio que tem, que nós apresentamos, então, soluções para o produtor rural, para o chacareiro, depositar o seu lixo em algum lugar. E eu acredito muito que o consórcio ele tem um recurso em caixa. O consórcio intermunicipal da coleta seletiva, então que vocês possam adquirir através desse consórcio, não só para a Turvânia, mas para as outras regiões que fazem parte do consórcio, mas que nós sejamos os primeiros a adquirir. Nós podemos adquirir isso primeiro, e se preciso for, nós corremos atrás de recursos, mas eu acredito que 10, nós estávamos falando, né, Teodoro, 10 caçamba, 10, a gente está falando caçamba, uma forma de dizer, mas fica o nosso pedido aí, ao senhor, e a nossa sugestão, e contar conosco o que for preciso, faça o levantamento, o conselho faça o levantamento desses valores, para nós estar correndo atrás para resolver essa situação. Mais algum vereador deseja? O vereador Sebastião com oportunidade, depois o vereador João Dias. Boa noite novamente, eu só quero aqui deixar meu sentimento à família da dona Wanda, que nos deixou hoje, então eu quero deixar meu sentimento aqui à família, que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite para o presidente. Quero aqui, Gilson, desde já, hipotecar o meu apoio. Sei que você é capaz, você já fez parte desse órgão, tem conhecimento nessa área, então com certeza você vai poder contar aqui com o presidente e essa casa, viu? Conte comigo. A respeito ali daquela entrada da cidade ali, da Avenida Goiânia, ali antigamente, como todos aqui sabem, ali era lugar de descarte de restos mortais de gado. O açougueiro, na época, pegava e jogava ali osso, porco morto, cachorro morto, tudo era descartado ali, naquela entrada da cidade. Um dia, mas o Fausto passando ali, eu falei assim, Batata, quero fazer uma praça aqui. Eu, o quê? Eu quero fazer uma praça aqui, ó, para tirar esses urubu de cima desses postes de arame. Fiquei pensando, gente, mas praça nesse lugar? E aquilo ali era difícil. Ali era um fedor, ali era abandonado mesmo. E hoje estão querendo fazer de novo o que era no passado. Mas tem certeza que o Jadir não vai deixar isso. E também a sociedade vai conscientizar que lá arrumadinho, bonitinho, é lugar das pessoas passar um final de tarde, presidente. Já presenciei muitas vezes ali uma senhora sentada lá com as crianças brincando. Então, o prefeito Jadir vai olhar isso aí e o pessoal vai conscientizar que não pode jogar isso ali, né? Ali não é lugar disso. Eu sei, Gilson, você tem conhecimento nessa área. Eu sei disso. Vai dar muito certo e conte com essa casa, conte comigo, viu? Estamos aqui para te ajudar. Vereador Teodoro. Senhor presidente, como o nosso conselheiro falou sobre o meio ambiente,
a gente vê e percebe que no meio ambiente é uma coisa de grande responsabilidade, de muita seriedade, e o atraso dos municípios é contratar secretários que não têm conhecimentos técnicos para assumir uma pasta que é entregue a ele. Então, que o prefeito possa pedir para o secretário de meio ambiente fazer cursos, ou então arrumar um secretário de conhecimento técnico que possa valorizar o meio ambiente do nosso município, porque senão assim a gente vai continuar sempre perdendo, sempre atrasados nesse sentido. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.